Vamos cantar o corinho número 1, Igreja Forte. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, estamos em Tua presença, do Teu Espírito Santo, do Teu amado Filho Jesus, na presença da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima e também do Santo Irmão Aldo, para podermos realizar esta reunião de oração. Ó Deus, que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre esta igreja, esteja sobre a nossa reunião e possas, ó Deus, receber da parte de cada um dos Teus filhos a adoração, o louvor e a gratidão. Também que dirigimos a Jesus, a Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Que nesta oportunidade todos possam ser fortalecidos pela unção do Espírito Santo e ganhar bastante força, sabedoria, para que possamos nos conduzir nesta vida na terra. Dá-nos, portanto, ó Deus, essa graça que tanto precisamos no nosso viver para podermos vencer todas as coisas diversas da vida. Que a Tua unção e a Tua virtude calem no nosso espírito e com isso possamos estar revestidos do Senhor. Receba também a nossa adoração. Expressamos através dos atos da reunião, dos hinos que serão apresentados. Ó Deus, ó Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, possas receber este louvor, essa adoração prestado pelo coro da igreja. E assim, confiando na Tua graça e na Tua bênção, na presença dos santos e dos anjos dos céus aqui conosco, entregamos em Tuas santas mãos a nossa reunião com gratidão, adoração e louvor. Amém. E
escrito, o seu juízo aplicaria. Estamos felizes de ter a certeza que o reino do céu é o galardão, e nós vamos receber, pois somos o povo que Deus escolheu. Oh, como é bom ter o irmão alto, que temos também a salvação, pois ele, a Santa Formosa, ensina a verdade ao nosso coração. Porém, muitas ovelhas de coração puro estão espalhadas, aflitas, sofrendo, esperando que um bom pastor venha lhes confortar e dar paz. Assim, o santo primaz, que é o pastor ungido por Deus, faz tudo para abençoar e também guardar com seu poder. Pois sua vontade é formar um só povo para cumprir os planos de Deus. E então, com muito fervor, intenso louvor, cantaremos assim. Estamos felizes de ter a certeza que o reino do céu é o galardão, e nós vamos receber, pois somos o povo que Deus escolheu. Oh, como é bom ter o irmão alto, que temos também a salvação, pois ele, a Santa Formosa, ensina a verdade ao nosso coração. Residente na cidade de Piraí, Rio de Janeiro, nossa irmã Maria de Lourdes Ribeiro e Souza assim nos escreveu em 31 de janeiro de 2019. Meu filho
Gleison, quando estava com 1 ano e 10 meses de idade, um dia o coloquei para dormir e após 15 minutos ele acordou chorando e com febre acima de 40 graus. Eu e meu esposo o levamos ao hospital, pois percebemos que saía água com sangue do nariz e dos ouvidos dele. A médica que o atendeu disse que era grave e suspeitou de meningite. Mas, após os exames de sangue, foi constatada uma infecção rara que a médica não conhecia. Ela disse que, se ele sofresse alguma convulsão, seria fatal. Minha mãe nos orientou a ligarmos para a sede da Igreja Apostólica e pedirmos ao Santo Irmão Aldo que intercedesse perante a Santa Avó Rosa em favor do Gleison. E assim fizemos. Logo o meu filhinho respirou, aliviado, e adormeceu tranquilo. Logo após, começou a sair do ouvido esquerdo um líquido escuro, e daquele dia em diante ele sarou, com as bênçãos do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Quando Gleison estava com 3 anos de idade, surgiram em sua boca muitas aftas, e a dentista me orientou a limpar com água oxigenada, volume 10, e em seguida usar nistatina. Fiz conforme sua orientação e o coloquei para dormir. E após meia hora ele começou a roncar, muito alto. Fui vê-lo e o encontrei sentado na cama com a face roxeada e com dificuldades para respirar, pois as amígdalas haviam inchado, dificultando sua respiração, não conseguindo engolir. Então passei água ungida em sua garganta e o levamos ao hospital, clamando pelas bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O meu esposo, que estava dirigindo o carro, estava tenso e inseguro para passar o retorno. Mas meu filho lhe disse: papai, pode passar tranquilo, pois estou bem melhor. A Santa Avó Rosa está me ajudando. O menino chegou cansado no hospital, mas logo foi atendido e medicado. Graças a estes santos de Deus foi melhorando e logo teve alta. Quando o menino estava com 6 anos de idade, sofreu uma queda de 2 metros de altura, batendo a nuca no chão. Ele ficou todo mole e o levamos ao hospital inconsciente, com um grande caroço em sua nuca, sempre clamando pelas bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A médica que o socorreu, após avaliar o raio-x, ficou admirada, pois nenhuma parte do crânio foi afetada, apesar da batida ser muito forte. Hoje o Gleison tem 20 anos de idade, é um jovem feliz e saudável, sem nenhuma sequela. Somos gratos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por estes milagres. Frequentamos a congregação de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É longe daqui, num outro lugar, onde a nossa vida não necessita
para subsistência, nem mesmo do ar. Mas não é aqui, é no outro lugar. Aqui tudo passa, termina, se apaga, tal como um rastro nas águas do mar. Mas longe daqui, no outro lugar, lá na eternidade, a felicidade tão bom prometida por Jesus está. Aqui tudo passa e sempre passará. Só a eternidade incomensurável há de perdurar. Mas bem longe daqui, lá no outro lugar, até mesmo o tempo que aqui tão depressa se passa trazendo logo outro dia, neste outro lugar. Limites não há, pois tudo é perfeito, divino, fraterno, eterno reino de paz e alegria. Mas longe daqui, no outro lugar, lá na eternidade, a felicidade tão bem prometida por Jesus está. Aqui tudo passa e sempre passará. Só a eternidade incomensurável há de perdurar, há de perdurar, há de perdurar.
Irmãos, nós vamos prosseguir. E hoje o nosso boletim nos traz uma mensagem falando um pouco sobre o nosso santo irmão Aldo. Eu vou ler para os irmãos esta mensagem e todos prestem atenção, fazendo a sua avaliação nesse trabalho, confirmando também a realidade que está em nosso santo irmão Aldo, na nossa fé, que defendemos nesta Santa Igreja Apostólica. Santo irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Aquele que, com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos santos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir seu ministério de profeta do tempo presente. Dentre eles, os profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou à Igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Ele foi o porta-voz do Consolador, prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com os desígnios de Deus Pai e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo se findou e seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que ele foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai, como santo de grande glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo diante de Deus Pai, em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divinas, possam trilhar nos retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Avó Rosa.
Confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, e também que Ele participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico. E cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos do seu ministério. Contudo, ele sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder e jamais se orgulhou do que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humilde e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial, em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e ao suplicarmos que ele interceda em nosso favor diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a esse santo de Deus, tampouco sem tendências ao fanatismo ou à intolerância de quaisquer espécies, inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a Ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério, pelo galardão concedido ao Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus do tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver e a proteger esta igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, e que exercem o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Vó Rosa, quando seu espírito era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério, o nosso irmão Aldo era levado por nossa Santa Vó Rosa, em espírito, aos céus e colocado na presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da nossa igreja.
quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo, e pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidades em todas as famílias. Aqui está, irmãos, esta explanação sobre a pessoa, as obras, o ministério do nosso santo primaz, irmão Aldo, bem como também a sua manifestação entre nós, como profeta de Deus, pastor das nossas almas, e que durante todo o tempo do seu ministério aqui na terra cuidou muito bem da igreja, deixando o seu exemplo digno, que deve ser lembrado por todos os apostólicos no transcorrer também de toda a sua vida. Não podemos enumerar quantos milagres foram realizados por esse santo de Deus, quantos benefícios o povo apostólico alcançou para a sua vida material e espiritual. Nosso santo irmão Aldo sempre se fez presente em nossas orações, mesmo quando estava aqui entre nós em seu corpo físico. Por isso, irmãos, hoje, como santo anjo nos céus, também nós dirigimos a ele as nossas orações, porque continua presente no reino dos céus e nesta igreja, e tem atendido o clamor de muitos, principalmente daqueles que obedecem à orientação dada por Jesus, pela Santa Vó Rosa e por ele nesta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, nós vemos aqui na pessoa do nosso santo irmão Aldo, na pessoa da Santa Vó Rosa, algo muito semelhante àquilo que aconteceu também com os demais santos que serviram a Deus nessa terra, tais como os profetas, por exemplo. Foram pessoas escolhidas, determinadas para o exercício de um ministério. Escolhidas por Deus, o nosso Pai, e vocacionadas para poder, então, exercer tal função, principalmente a missão de profeta. Nós vemos Moisés, o profeta de Deus, que realizou uma obra extraordinária, sempre dirigido por Deus, falava com Deus e recebia a sua orientação e passava ordens ao povo. Portanto, irmãos, um profeta é isso daí. Para que um profeta? É para ser o intermediário entre Deus e os homens. Nós não falamos pessoalmente com Deus, mas o profeta fala. Então, através do irmão Aldo, através da Santa Vó Rosa, nós recebemos doutrina, nós recebemos os ensinamentos, tal ou igual aquele povo recebeu. Só que eles estavam numa fase dos tempos, nós estamos em outra fase, em outros tempos. Portanto, eles receberam uma orientação naquele tempo, e hoje nós estamos recebendo uma orientação relativa, em parte, àquilo, e também uma parte nova
irmãos, porque as coisas, elas se evoluíram e os planos de Deus foram se cumprindo e se realizando, irmãos. E daí, então, somente uma pessoa, um profeta, com este dom de falar com Deus, de ouvir Deus, ele pode realmente dirigir na terra um povo que também seja chamado de o povo de Deus. Irmãos, nós vemos uma semelhança muito interessante entre todos esses santos, a sua história. Cada um tem a sua história, uma história muito importante. Nós vemos a história do profeta Moisés. Já, irmãos, criancinha, bebê, ele foi colocado no cesto, nas águas do rio Nilo, e Deus providenciou que fosse salvo. E ele foi criado junto com a família do faraó, para depois, então, cumprir o seu ministério quando fosse tempo. Momento em que houve uma grande perseguição para os filhos daquele povo que ali estava. Então começa ali a história de Moisés. Depois tem todo o seu viver, o seu proceder, o testemunho que ele deu. Nós vemos isso na pessoa de cada profeta. Se nós pegarmos o livro de cada profeta, nós vemos como era a vida deles. E como era a sua vocação. E o chamado de Deus. O profeta Ezequiel, o profeta Santo Elias, o profeta Eliseu, irmãos. Nós temos a história deles, quando Elias transmitiu a Eliseu o seu dom profético e a sua missão. Irmãos, uma coisa muito importante que é do conhecimento da igreja. Nós temos, irmãos, a história do Novo Testamento, a história de Jesus, a história da Virgem Maria, irmãos, que começou lá atrás, antes mesmo do cumprimento da promessa. Então já existia a promessa, porque a pessoa de Jesus, o Messias, era anunciado lá atrás, pelos outros profetas. Até Moisés falou sobre a vinda de um profeta semelhante a ele, e disse que precisava o povo ouvir a voz desse profeta. Então, quando Jesus veio, irmãos, ele já tinha sido prometido lá atrás. A Virgem Maria, a mãe de Jesus, havia sido prometida lá atrás, porque Deus havia falado: eis que vos dou um sinal, que uma donzela, ela dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Então, já falava dessa moça. Então, já estava predestinada. Jesus, irmãos, ele formou os apóstolos. E ele escolheu pessoas capacitadas, pessoas simples, mas que tinham um espírito capacitado e capaz de receber as virtudes e que tinham a coragem para poder cumprir um ministério, irmãos, como apóstolos, que haveriam de levar para a frente a obra que ele havia iniciado. Assim sendo, irmãos, passando para o nosso tempo, a Santa Avó Rosa tem a sua história. A Santa Avó Rosa tem a sua história que os irmãos sabem. Quantas vezes já foi contado aqui a história da Santa Avó Rosa, desde a sua infância, irmãos. Inclusive tem um livro que fala da vida da Santa Avó Rosa. Então, ela tem uma história linda, preciosa, maravilhosa. O nosso santo irmão Aldo, desde criança, ele tem a sua história, que nós podemos contar para a igreja essa história. Uma história digna de um exemplo de santidade, de bondade, de amor ao próximo. Então, essa é a história dos profetas, irmãos. E é exatamente por isso que eles são dignos da fé do povo, por causa do seu exemplo, do seu testemunho,
da sua dignidade. Então, irmãos, mas e o sacrifício? E o sacrifício? Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas gostam de observar a glória e esquecem de observar o sacrifício. Qual foi o profeta que não fez sacrifício? Pelo que nós sabemos, pelos que nós conhecemos, todos eles fizeram um grande sacrifício. E foram também perseguidos, foram injuriados e foram caluniados, lançados na cova dos leões, foram torturados. Irmãos, o próprio Jesus, o maior profeta, irmãos, o profeta dos profetas, suportou a cruz, foi condenado pelos homens. Irmãos, o grande juiz divino, condenaram a Jesus, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho, torturaram, e ele teve que sofrer. Falavam que era um conspirador, que queria tomar o lugar do imperador. Irmãos, e tantas mentiras inventaram contra Jesus. Os apóstolos foi a mesma coisa. E no final da vida, irmãos, foram sacrificados, foram martirizados. Irmãos, não foi diferente a vida do irmão Aldo, a vida da nossa Santa Vó Rosa, que também muito sofreu. E o nosso irmão Aldo, principalmente, que nós estamos falando dele aqui. No final da sua vida, os irmãos sabem o tanto que ele sofreu, depois de ter feito tanto bem, de ter dado de si tudo que tinha, tudo que podia, recebeu grandes ingratidões, principalmente de pessoas que ele muito ajudou, que ele fez tudo por aquelas pessoas. Mas, irmãos, havia uma profecia, e quando Jesus, ele instituiu a Santa Comunhão, então estava reunido ali os apóstolos, estava posto a mesa, e eles iam participar. Então cumpria-se a profecia sobre Judas, que o traiu, ou que trairia naquele momento. A profecia que dizia assim: aquele que lança a mão comigo sobre a mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, não é de estranhar isso daí. O irmão Aldo sofreu, Jesus sofreu, a Santa Vó Rosa sofreu, os apóstolos sofreram também. Mas, irmãos, são os grandes vitoriosos. Portanto, vejam que nós temos nesta Igreja Apostólica um assunto totalmente resolvido. Nós sempre falamos, divulgamos, o irmão Aldo é o profeta, o último profeta. Surgiu o último profeta, irmãos. Então, depois do irmão Aldo, não haverá outro profeta. O santo pastor da promessa de Jesus. Irmãos, note o seguinte: para a vinda do Consolador existia uma promessa: eu enviarei outro Consolador. Tinha promessa. Falando do irmão Aldo, e haverá um rebanho e um pastor, existia uma promessa. Portanto, irmãos, as promessas se cumpriram. Já veio o Consolador, já veio o profeta e já veio o pastor. Nós não temos, pelo menos escrito em documento nenhum, uma outra promessa. Por isso, irmãos, confirmamos: o irmão Aldo é o último profeta, porque não há mais nenhuma revelação, nenhuma promessa de que vai surgir outro profeta. Por isso, a Igreja Apostólica, o povo apostólico, deve manter a sua confiança na pessoa do irmão Aldo, no seu dom, e que ele está e continuará conosco até quando Deus quiser, com toda
honestidade, com toda justiça e com todo o poder. E ele dirige esta igreja e não deixa que nenhum mal aconteça com a igreja. É o irmão Aldo que mantém esta igreja, que protege esse povo, que guarda esse povo e o conduzirá seguramente até o destino final, o nosso alvo final, que é os céus. Irmãos, nós temos aqui uma outra mensagem, eu passo a ler aos irmãos. Mensagem do irmão Aldo sobre o batismo. O batismo é o início de uma nova vida, de novos rumos, de novos ideais, de novo proceder. É o início de uma nova fase da vida da criatura, que se entrega a Jesus e ao Consolador. Foi por esse motivo que Jesus respondeu à pergunta de Nicodemos a respeito do que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. Em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E continuou dizendo nosso Senhor, ninguém, se não nascer pela água e pelo Espírito, pode entrar no reino dos céus. Foi Jesus quem instituiu o batismo na Igreja dos Apóstolos e que orientou a Santa Vó Rosa como deveria ser realizado o batismo em nossa igreja. Depois que subiu aos céus, a Santa Vó Rosa determinou por ordem de Jesus que o batismo fosse incluído, que no batismo fosse incluído o nome do Consolador. É por isso que batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. Quem quiser seguir esta igreja, precisa renunciar ao pecado, aos vícios, aos maus pensamentos e a todo tipo de maldade que domina o coração humano e que afasta a criatura humana de Deus o Pai. Deve colocar em prática os ensinos doutrinários e a disciplina de nossa igreja, bem como se esforçar para ser sempre digno de toda a graça que existe nesta igreja, à disposição daqueles que creem, sendo fiel a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com uma vida de moral elevada e de nobres sentimentos. Dessa maneira é que se dá o novo nascimento, no Espírito confirmado por Jesus. Nascer da água é submeter-se ao batismo nas águas. Nas águas batismais fica sepultado todo o passado da criatura que se converte a Deus e aos seus santos, nascendo para uma nova vida de amor, com a verdadeira paz, repleta das bênçãos preciosas e da proteção celestial. Mas preciso estar decididos e preparados para receber o batismo nas águas, sendo fiéis e obedientes aos preceitos doutrinários e disciplinares de nossa igreja, a fim de que a justiça de Deus seja cumprida em sua vida e para que sejas digno de receber as bênçãos reservadas aos que seguem este santo caminho que conduz aos céus. Todos que ainda não são batizados, procurem fazer sua ficha de batismo, falando com o pastor e com o responsável de viagem em sua congregação. Entregue uma foto 3x4 e apresente seu documento de identidade e CPF. Menor de idade que não tiver documento de identidade deve trazer seu registro de nascimento. Portanto, irmãos, se alguém pretende receber o santo batismo, na próxima oportunidade, já poderá nos procurar antes do início da reunião, aqui ao lado da secretaria da igreja, para o preenchimento da sua ficha. Então, nós vemos aqui, irmãos, essa parte do batismo, que há uma necessidade de um novo nascimento, para que a pessoa possa entrar no reino dos céus. E está falando do batismo nas águas. O novo nascimento do Espírito,
irmãos, porque precisamos proceder do Espírito de Deus. O que é carne, o que é espírito é espírito. Então não é o nosso corpo de carne que vai nascer. O nosso espírito é que tem essa necessidade de nos revestirmos dessa graça e cumprirmos o sacramento. O batismo com o Espírito Santo, que da vida à alma se dá, como nós já ensinamos. Quando a pessoa vem para a igreja e que ela entende a doutrina, se arrepende dos erros e resolve obedecer a doutrina e a disciplina e ficar na igreja. Então, o Espírito, ele passa a ter vida, recebe a unção do Espírito Santo e a vida. E daí ela se prepara para o batismo nas águas, que também é necessário, porque foi instituído por Jesus. O apóstolo São Pedro, ele diz assim: vós não nascestes de uma semente corrompida, mas da viva palavra de Deus, que permanece para sempre. Então, veja bem, essa palavra novo nascimento, ela está presente na doutrina. Porque como que nós nascemos da palavra também? De uma palavra viva, irmãos, que essa vida que nós recebemos, ela vai perdurar para a eternidade, é a vida eterna. Então, a palavra novo nascimento é aceitável, muito aceitável na igreja, na doutrina e nos sacramentos instituídos, o sacramento do batismo e também, irmãos, nesse caso, do batismo com o Espírito Santo. É verdade que a pessoa tem que fazer a sua parte e manter o seu zelo e o seu cuidado para conservar aquilo que recebe de Deus e de Jesus e da nossa Santa Vó Rosa, o Consolador, e também do nosso Santo Irmão Alto. Porque tudo aquilo que não é conservado, que não é zelado, irmãos, deteriora-se, estraga-se. E a pessoa, se ela não cuidar, se ela não zelar da sua própria vida, dos seus costumes, dos seus atos, do seu procedimento, então aquela formação que se deu pelo batismo do Espírito e o batismo das águas, aquela formação ela vai perdendo, irmãos, a sua configuração. Ela vai se desconfigurando, ela vai se transformando em alguma coisa diferente. Mas a culpa não é da doutrina, não é da igreja, mas é pela falta do cuidado, é a falta do zelo da criatura. Porque ela se torna omissa, ela não se importa, e quando pensa que não, a situação já está difícil. Por isso, irmãos, é recomendado a vigilância, a oração e os cuidados. Tudo o que deve ser conservado precisa dos cuidados. Agora imagine se a graça de Deus, a unção do Espírito de Deus, uma coisa tão valiosa, uma coisa tão preciosa que recebemos dos céus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, isso não precisa ser zelado. Não precisa ser cuidado, guardado com amor, como algo precioso, algo valioso para nós, irmãos. Então é preciso que cada um valorize e mantenha valorizado o presente que receberam dos céus, a graça de Deus, a vida, irmãos. E ao batizar-se, também faça o seu voto, vai fazer o seu voto e cumpra o seu voto. Porque, irmãos, tudo isso é para o bem comum da sua pessoa, da sua alma, e é para o bem de todos ao mesmo tempo.
Irmãos, hoje, quinta-feira, nós estamos aqui reunidos para essa reunião que denominamos reunião de oração. Quando nós, no final, sempre nos dedicamos alguns instantes para a nossa oração. É bem verdade, irmãos, que a reunião de oração é uma reunião especial. Não que as demais não sejam, mas ela tem a sua especialidade e o seu valor. Porque também essa reunião foi instituída por Jesus, pela Santa Vó Rosa, através da Santa Vó Rosa, e vem lá do início da igreja. Então é a vontade dele que nós, na igreja, numa reunião assim, e num momento só, juntos, façamos a nossa oração. E busquemos, irmãos, no momento mais as coisas relativas ao nosso espírito. Para que Deus nos conceda, irmãos, mais entendimento, mais sabedoria, mais fé. Que Deus nos ajude a alimentar no nosso espírito os bons sentimentos e as boas qualidades espirituais. A bondade, o amor, a misericórdia, a mansidão, o amor ao próximo, o amor à igreja. Então é isso que nós devemos pedir, porque nós temos muito tempo e muitos momentos para pedirmos pela nossa saúde e pelas coisas materiais. Não é que é proibido pedir isso, irmãos, mas a reunião de oração, o momento da oração especial, irmãos, ele é principalmente é usado para nós buscarmos as coisas para o nosso espírito. Eu não sei o que cada um precisa, mas cada um de nós, irmãos, nós sabemos as nossas necessidades, sabemos os nossos problemas, o nosso pensamento, as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis, se precisamos mais fé, se precisamos ter mais esperança, enfim, nós nos conhecemos. Então, cada um faça o seu pedido de acordo com a sua necessidade. E havendo sinceridade, irmãos, e fé, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ouve a sua oração e fortalece o seu espírito, lhe dá, irmãos, este alimento, esta força, e principalmente, irmãos, a sabedoria, para que nós possamos compreender bem as coisas, porque quando nós compreendemos uma coisa, irmãos, nós fazemos, nós cumprimos. Quando uma pessoa não entende, não compreende, ela às vezes facilita, às vezes abusa, mas porque não entendeu, porque não compreendeu. Irmãos, podem notar uma coisa, todos sabem, por exemplo, que a cobra, ela é venenosa. Se ela ofender a pessoa, então, dependendo da espécie, poderá ser fatal. Então, quando uma pessoa vê uma cobra, ele não vai brincar com ela, porque ele sabe que ela é perigosa. Então, ele tem entendimento, ele não põe a mão nela, a não ser que seja uma pessoa especializada nisso, ou que trabalha nisso. Mas, irmãos, se nós sabemos que o fogo queima, não colocamos o dedo no fogo, porque já sabemos que ele queima. Então, temos certeza, então não vamos fazer aquilo. Agora, irmãos, tudo porque nós entendemos e temos certeza que nós vamos ser prejudicados. Se nós temos a sabedoria dos céus para discernirmos as coisas espirituais, nós vamos entender o porquê das recomendações da doutrina e o porquê da disciplina, por exemplo. Então, se é que isso faz mal,
Se nós chegamos ao entendimento, à compreensão, então naturalmente não vamos fazer aquilo. Porque enquanto está fazendo é porque não entendeu a necessidade. Muito embora a pessoa sabe as regras, os regulamentos, mas ela não entendeu a necessidade da obediência. O dia que ela entender, a pessoa vai obedecer direitinho, porque aí vai fazer pela compreensão, irmãos. E é isso que nós devemos pedir: sabedoria, entendimento para Deus, para a Santa Vó Rosa, para nós entendermos a vontade de Deus, irmãos, entendermos a vontade de Jesus e o porquê das coisas, para que possamos praticar e agradarmos ao nosso Criador. Irmãos, deixo-lhes essas palavras, que a nossa Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, o Divino Espírito, seja sobre todos e por todos e vos conceda a sua grande bênção. Amém. Nós vamos encerrar a reunião. Convido os irmãos para ficarem em pé e passarmos para a parte das orações. Iniciando essa parte, vamos cantar um hino, o hino do Inário 122, Minha Oração. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre Os irmãos podem fazer a sua própria oração, pedindo a Jesus, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, o que mais necessito para a sua pessoa. Amém. Vamos cantar ainda o corinho número 119, ao único Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo Jesus, nosso Senhor,
orar. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, chegando ao final da nossa reunião, nós louvamos e te glorificamos, Senhor, bem como também louvamos, agradecemos, glorificamos a nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo. Agradecemos por esta reunião e pela comunhão com o Espírito Santo. Porquanto, Deus, eu te peço nessa hora, o Senhor que és a fonte de sabedoria, fonte de virtude e poder, eu te peço a tua unção para a igreja, para todos esses teus filhos. Possas ungir o teu Espírito e acrescentar neles as virtudes espirituais, dando fé, dando ânimo, coragem, disposição, amor, iniciativa, para poder, ó Deus, sempre praticar as obras justas e que são agradáveis ao Senhor. Posso cumprir no seu viver terreno, com a tua santa vontade, os regulamentos da doutrina, da disciplina da igreja, sabendo que é muito útil e necessário para a formação moral e espiritual da criatura, para que alcance a perfeição do Espírito. Abençoe a todos, ó Pai, juntamente com a Santa Vó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Abençoe também a vida deles, o seu lar. Abençoe, ó Deus, os casais, pais e filhos. Abençoe o seu trabalho, abençoe o que a eles pertence e não deixe que nada aconteça de mal, mas eles sejam guardados, amparados a cada momento e assim eles possam louvar e glorificar sempre o teu nome, agradecendo pelo bem que desfrutam nesta igreja em suas vidas como verdadeiros apostólicos. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, nesse momento eu apresento também esses pedidos de orações que foram colocados aqui nessa caixa especificamente para isso. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, conheces as pessoas que têm os seus nomes aqui e as suas necessidades, que esperam a tua graça nesse momento. Eu rogo que o teu anjo seja enviado até a sua pessoa, esteja em casa ou mesmo estando presente nessa reunião e lhe dê a sua bênção que tanto pede, que tanto almeja, seja o Santa Vó Rosa para o conforto e o consolo espiritual e para o bem da saúde dessas criaturas e para a honra e glória do seu nome. Também Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe toda a tua igreja, todo o seu povo neste país e fora dele, aqueles que nos acompanham com fé através da internet e que também têm essa devoção, essa religião e possam também receber a bênção, a graça dos céus e serem fortalecidos, esteja onde estiver. Irmãos, recebam essa bênção que vos dá a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e também de Maria Santíssima. Recebam as suas bênçãos, que é a bênção do Pai, o nosso Deus eterno, que está sobre todos, que domina todos e que orienta todos e que nos guarda por estes santos gloriosos. Sejam, portanto, felizes e bem-aventurados eternamente. Amém.